Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança, para conversar sobre um tema sempre atual, um tema que traz muitas questões, muitas dúvidas, que é o tema obsessão, uma análise e uma visão espírita. Recebemos o divulgador, escritor, médium, psicógrafo, palestrante, abnegado irmão dedicado à causa da divulgação do Cristo através de seus livros, Carlos Bacelli. Seja bem-vindo ao programa Visão Espírita, Carlos Bacelli. É uma alegria, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Vocês são muito simpáticos, muito fraternos. Que Deus os abençoe, viu? Um grande abraço a quem está nos acompanhando também. Bacelli, 52 anos de dedicação na causa espírita no Bittencourt Sampaio, como você nos contou no programa Visão Espírita que gravamos sobre influências espirituais, né? Médium, psicógrafo, autor de vários livros. Algo de marcante nessa trajetória, desse escrever, dessa psicografia que você possa nos contar? Olha, tudo para nós foi e continua sendo marcante. O carinho do mundo espiritual, a confiança do mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele tem que depositar confiança no trabalho do médium. Se ele não depositar confiança no trabalho do médium, o trabalho não segue adiante. Ou, se seguir adiante, segue com muitas distorções, às vezes. Então, esse carinho dos espíritos amigos para conosco, de fato, nos emociona muito. O carinho de irmão José, doutor Odilon Fernandes, doutor Inácio Ferreira, Paulino Garcia, Euríclides Formiga, enfim, de todos esses espíritos conosco, nos emociona muito. A confiança que Chico Xavier depositou em nós. Eu me recordo que nos livros publicados a respeito da vida de Chico Xavier, ele nos entregava documentos, mandava alguém levar, pedia que alguém fosse à nossa casa levar fotografias, recortes de jornais, reportagens, documentos. E essas fotografias, esses jornais, essas reportagens, eram colocadas dentro de um envelope. E ele escrevia por fora assim: para os nossos arquivos, guardar para os nossos arquivos. Então, Chico tinha essa confiança em nós. Isso sempre para nós é muito emocionante, vale tudo, né? Sempre valeu tudo. O Chico, quem conviveu como você conviveu com o Chico, pôde perceber, né, a presença desse espírito muito capaz e repleto de amor que irradiava isso por onde passou e passava, né? É uma coisa impressionante. Uma vez nós saímos da reunião, eu e Márcia, a nossa casa estava fechada. Nós saímos da reunião do Grupo Espírita da Prece e fomos para casa. De madrugada, mais ou menos, 1h da manhã, 1h30 da manhã, a casa fechada. Quando eu abri a porta,
A casa era uma estufa de perfume. Casa completamente fechada, não tinha ninguém, ninguém havia ido lá. As chaves estavam no meu bolso. Quando eu abri a porta da sala que nós fomos entrar, o perfume quase que sufocava a gente. O mesmo perfume que a gente sentia lá, de vez em quando, na comunhão espírita cristã e no grupo espírita da prece. Você veja bem que um fenômeno à distância, né? Um fenômeno mediúnico à distância. Então, o Chico era como você disse, né? O Chico era tudo e muito mais. Bacelli, você tem livros de sua autoria. Nós sabemos que nos livros de psicografia os espíritos ditam e narram todos os seus conteúdos e o médium participa, colabora, transcrevendo isto. E nos livros de sua autoria, eles também interferem, Bacelli? Interferem. Interferem, sim. Por citar um exemplo. Quando estava completando o centenário de Chico Xavier, em 2010, nós tomamos a decisão de organizar um livro. Publicamos, não é? Foi 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Publicamos um livro, até um livro maçudo, e eu notei que os espíritos estavam nos auxiliando a coordenar os assuntos, colocar tudo de maneira cronológica. E quando nós estávamos organizando este livro, o Chico sempre gostou muito de animais. Não é? Ele sempre teve animais, trabalhou na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, né? Ele sempre teve lá os seus cães, os seus gatos. Quando nós estávamos organizando este livro, os espíritos nos disseram: olha, dá para organizar 2 livros. Você está organizando este, mas, paralelamente, você separa o material, porque dá para publicar o livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais. Então, foi assim que nasceu esse outro livrinho. Só dos contatos de Chico Xavier com os animais, né? Porque o Chico era uma coisa espantosa. Ele olhava um cão assim, tal, como lá na casa dele, ele falava das existências passadas daquele cão, né? O que tinha acontecido com ele, no lugar. Histórias de Chico Xavier, né? Se contadas, as pessoas param e falam, ficam até um pouco impressionadas. Mas é natural, porque não conviveram, né? Eu costumo dizer o seguinte: hoje eu acredito na biografia dos santos, porque eu convivi com o Chico Xavier. Que interessante, bacana. Porque lendo a biografia dos santos, a gente fala assim, impossível. Isso é uma coisa impossível. Agora, depois que eu convivi com o Chico Xavier, eu falei assim, não, eu passei a acreditar na biografia dos santos. Que bom. Bacelli, a proposta nossa é trazer um esclarecimento ao nosso telespectador também hoje sobre o que é obsessão. Você pode nos ajudar e explicar, porque é um assunto que às vezes assusta, né? Tem situações um pouco constrangedoras, né? E está diretamente ligada a uma situação que mexe com a rotina das famílias, com as pessoas que estão submetidas a este processo. A obsessão não deixa de ser uma calamidade, né? A obsessão é uma pandemia. É uma pandemia moral que vem assolando a humanidade, continua assolando a humanidade. Mas é uma coisa curiosa, as pessoas não aceitam que são médiums, mas às vezes aceitam que são obsidiadas. E a obsessão é mediunidade, é uma manifestação patológica, não é? Da mediunidade, é uma manifestação enferma da mediunidade.
Só como diz Kardec lá em O Livro dos Médiuns, a mediunidade é uma influência, a obsessão é um império, não é? É um império que certos espíritos sabem exercer sobre outras pessoas, não é? E a obsessão é muito mais frequente do que a gente imagina, não é? Essa questão de mediunidade e obsessão é questão de sintonia. Se você sintoniza com espíritos amigos, mediunidade. Se você está oferecendo sintonia aos espíritos infelizes, que não têm simpatia por você, é obsessão. E essas obsessões podem ir se agravando, né? Como estuda Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, em que ele fala que tem a obsessão simples, a obsessão por fascinação, a obsessão por subjugação, que inclusive pode levar à loucura. Dr. Inácio Ferreira foi um grande estudioso dos processos obsessivos no Sanatório Espírita de Uberaba. Você tocou num ponto, né? Você falou da loucura, né? E a loucura, há algumas informações que precisa se ter o GEM, né? Com algumas considerações sobre isso. E o doutor Inácio Ferreira ele viveu toda a trajetória médica dele como diretor de um hospital dessa natureza. A obsessão, pelo que você nos coloca, causa doenças. Quais doenças? Sem dúvida. Pode causar porque na obsessão existe o vampirismo, né? E no vampirismo, os espíritos, por exemplo, nos livros todos, no livro Libertação, Sexo e Destino, André Luiz descreve isto muito bem. O espírito pode prostrar a pessoa, levar a pessoa à cama, ao sofá, pode levar a pessoa à inanição, pode perturbar a pessoa a um ponto, levá-la às drogas, ao alcoolismo, aos excessos de toda a natureza. E, inclusive, a obsessão pode levar a pessoa a uma situação física tal que vem a ocorrer até a desencarnação, vem a ocorrer até o desenlace, né? Porque a pessoa vai enfraquecendo a um tal ponto fisicamente, às vezes ela deixa de comer, deixa de se alimentar, deixa de tomar banho, cuidar da higiene, cuidar da saúde, e ela fica perturbada, né? Nós temos quantos casos aí obsessivos? A psiquiatria fala que são casos psiquiátricos, não é? Mas tudo é uma questão de terminologia, não é uma questão de terminologia, porque não se pode, a rigor, separar onde é que termina um caso obsessivo e começa um psiquiátrico. Normalmente eles estão misturados. Nós chegaríamos até a dizer que em todo problema psiquiátrico, nós podemos identificar um caso de obsessão. É por isso que nos centros espíritas, a recomendação, Chico falava isso muito, a recomendação é que haja um tratamento duplo. Trata-se com o médico e trata-se também espiritualmente. Trata-se com medicamentos e trata-se também espiritualmente, né? Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Sabe, Bacelli, nós sabemos que a doutrina espírita tem condições de oferecer vasto conteúdo, né, ampliando o horizonte para o campo do espírito, né, para aquilo que está ligado à espiritualidade. Como prevenir a obsessão?
Quais são as orientações que o Espiritismo traz, Baceli? Olha, vigiar e orar. O Chico dizia que para lidar com um processo obsessivo, nós temos que recorrer a duas providências, tomar duas providências. Chico falava, olha que coisa interessante, oração e trabalho. E Chico dizia assim, pela oração, nós nos lembramos de Deus. E pelo trabalho, esquecemos de nós. Então, em todo processo obsessivo, existe uma pessoa muito preocupada com ela mesma, né? Só pensando nela mesma, tudo girando em torno dela. Não é? É muito difícil, a gente sempre fala isso nas palestras, é muito difícil você se deparar com uma pessoa que esteja trabalhando realmente em benefício do próximo que esteja perturbada. É muito difícil. Se ela pode estar até com alguma perturbação, mas uma perturbação amenizada. Normalmente, essas pessoas que estão com problemas psiquiátricos, até mesmo, você me desculpe, até mesmo com problemas de depressão, às vezes, são pessoas que não estão se movimentando em favor de uma causa. Porque quando nós começamos a trabalhar, como diz o Chico, esquecendo de nós, um pouco de nós, saindo um pouco de nós mesmos, nós mudamos a sintonia. Porque os espíritos todos falam que a obsessão é um processo de consentimento. Tem que consentir, ambas as partes. Lá no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, que é uma obra extraordinária de Emmanuel, lá fala que a obsessão é um processo de consentimento. Se o obsidiado não consente, ele não se instala. Normalmente, o processo de obsessão se instala porque o chamado obsidiado consente. Consente através da invigilância, através de suas atitudes, ou porque não reage como deveria reagir, ou porque não procura o tratamento que deveria procurar o tratamento. A pessoa, às vezes, quer se curar de um processo obsessivo, indo ao centro e recebendo um passe. Nós sabemos que isso não é assim que acontece. Às vezes a pessoa quer se curar de um processo obsessivo, tendo os espíritos doutrinados na casa espírita, mas ele não se autodoutrina. Se não houver uma autodoutrinação, você vai nos permitir, tem um livro muito interessante que nós gostaríamos de citar, do irmão José, Não vos deixeis cair em tentação. Ele só trata do processo obsessivo. Não nos deixeis cair em tentação. Não é? Se a gente se expõe à tentação, a obsessão se instala. Nós temos histórias, né, pontos do passado nosso que nos levam às nossas próprias tentações, né, Baceli? Isso é a autoobsessão, né? É a chamada autoobsessão. A autoobsessão predispõe à obsessão. A obsessão íntima predispõe à obsessão exterior. Agora, normalmente, o obsidiado, aquele que está com a influência negativa, eu vejo isso muito no centro. A pessoa chega e fala assim, eu estou com a influência, tal, eu queria tomar uma providência. Eu falo assim, olha, você precisa submeter a um tratamento de passes, frequenta a casa, ouve palestras para ver se muda o pensamento. A pessoa fala assim, por quanto tempo que eu tenho que frequentar? Qual é a receita? Eu falo para a pessoa assim, eu estou aqui, tem 52 Eu tô nesse esforço faz 52 anos. Eu estou tratando, tem 50. O doutor Inácio falou assim, eu saí do sanatório espírita, achei que eu ia me libertar, estou cuidando do hospital dos médiuns, deste outro lado, continuo internado. Eu estou aqui, o tratamento não para.
Não Já que para. não para, você tocou nesse ponto, e aí você já fez até um esclarecimento valioso, mas a sua intensa produção literária, seu trabalho profícuo, né, te protegem da obsessão, ou você, na condição de médium, passou por esta experiência ou não? Olha, protege parcialmente. Vamos, vamos dizer que não nos evita o tropeço, Sim. mas nos impede a queda. Já, já nos... E isso é muito importante. Não nos evita o tropeço, porque nós todos somos assediados, inegavelmente, né? E quando a gente vê lá no começo do Novo Testamento, Jesus sendo assediado, não é? E aí nós não vamos discutir, não vamos entrar no mérito da questão, se foi ou se não foi, está lá escrito. O evangelista escreveu, eu não vou contrariar o evangelista, não é? Está lá escrito que Jesus foi assediado. E se o espírito, como Cristo, que é o governador espiritual da terra, um espírito puro, né? Se ele sofreu aquele assédio, né? Durante 40 dias no deserto, o que sobra? O que sobra para nós outros? Não é? Eu acho que nós somos muito amparados pela misericórdia divina, porque se nós não fôssemos protegidos. Um dia, só para não alongar muito, eu era menino, jovem, eu me aproximei do Chico no fim de uma reunião e eu queria saber. Eu perguntei para ele, Chico, você é médium consciente ou inconsciente? Eu perguntei para ele. Ele me olhou assim, certamente ficou com piedade de mim e me respondeu. Ele falou assim: olha, eu posso funcionar como médium consciente ou inconsciente, mas sempre que posso escolher, eu prefiro trabalhar como médium consciente. Aí eu perguntei por quê? Ele falou assim: porque a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Então eu acho que a misericórdia divina é que nos protege, porque a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Não aguentaria mesmo, porque, né, eles, alguns conhecem muito daquilo que são as nossas tentações, né? Conhecem, como diz lá no livro Os Mensageiros, eles chegam a estudar os nossos pontos fracos, né? Para nos E, atacar naqueles pontos de nossa maior fraqueza. e às vezes nós achamos que nós deixamos de ter atenção com os nossos débitos históricos, né? Aí, se a pessoa fala assim, não, eu estou livre disso, obsessão não me pega, já pegou. Já não. Você já está no processo. Já pegou. Não está, você já está nele. Agora é como sair. Já pegou. E pior é que não sabe. Esse é o outro problema, né? Já está na fase 2 da fascinação. Na fascinação, é verdade. Bacelli, o programa Visão Espírita caminha célere. Estamos chegando ao término deste programa com o tema obsessão. E nós pedimos que você deixe ao nosso telespectador uma mensagem, uma orientação, para que ele, assim como todos nós que estamos aqui, possamos aprimorar e aprender um pouquinho mais a superar esses desafios que a obsessão traz para todos nós. Olha, é aquilo que disse o Chico, é a oração e o trabalho. Vamos orar com mais assiduidade, com mais frequência e procurar ocupar o tempo, porque a obsessão combina muito bem com a ociosidade, muito bem com a ociosidade mental, muito bem com a ociosidade física. Sempre que nós nos entregamos à ociosidade,
nós ficamos à mercê das influências nocivas de encarnados e desencarnados. Porque no processo obsessivo, nós também precisamos considerar que tem obsessão de encarnado para encarnado. E, às vezes, a obsessão do encarnado para o encarnado é pior do que a obsessão do desencarnado para o encarnado. Então, vamos procurar orar e trabalhar. Vamos procurar dar uma utilidade ao nosso tempo, ao tempo que nós tenhamos disponível. Vamos procurar servir, não escolher serviço, não ficar escolhendo serviço. O trabalho, quanto mais humilde, é melhor. Não é? Quanto mais humilde o trabalho, é melhor, porque quanto mais humilde ele for, menos os obsessores vão nos seguir. Não é? Então, vamos procurar os trabalhos humildes, mais simples, e vamos continuar rogando a Jesus que tenha compaixão de todos nós. Não é? Sabe, Bacelli, nós temos observado, né, um certo distanciamento da crença, da fé, né? Você já abordou essa questão, as pessoas muito presas a si mesmas, né? Esquecendo do lado, né? Que está ao lado, né? E esquecendo de observar que a mesma dor que ele tem, o próximo tem. A mesma lágrima que ele verte, o próximo verte, né? Nós, às vezes, nos queixamos muito, né? Nos entregamos muito à queixa, muito à lamentação, à revolta, né? E nos esquecemos até de quem está sofrendo ao nosso lado, né? Os nossos familiares mais próximos, vizinhos. Né? Ficamos presos ao nosso próprio mundo. Né? É o egoísmo, né? A chaga da humanidade. Meu Deus. Bacelli, agradecemos muito a sua atenção, sua dedicação, seu tempo. Nós sabemos da sua tarefa, do seu trabalho árduo, né? Me permita dizer, são mais de 221 livros publicados, é uma história belíssima de compromisso com o ideal do cristianismo, com aquilo que Kardec também orienta, que o que nós podemos e devemos fazer é divulgar o Espiritismo, né, o Consolador que prometido para a humanidade como um caminho para que se viva melhor, se tenha dias melhores, né? O programa Visão Espírita te agradece por essa dedicação e pelo seu tempo. É muito bom tê-lo aqui. Agradeço. Eu que sou profundamente grato a vocês, que Jesus os abençoe com muita saúde, com muita paz, e que o Visão Espírita, que já está com 8 anos, né, possa seguir aí até os 80, viu? E com vocês apresentando. Que assim seja, quem sabe? Vai ser um desafio importante. Amigo telespectador, o programa Visão Espírita agradece o seu carinho, sua audiência e deseja que dentro dos seus pensamentos exista sempre trabalho, amor, evangelho e Deus. Uma receita maravilhosa para prevenir e ajudar nos caminhos difíceis que a obsessão, porventura, possa apresentar. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.